atividade física, você tem atividades... nós já tivemos aqui no podcast pessoal que faz esporte de alto rendimento, né? Que eles buscam resultado com esporte. E a grande maioria da população, ele faz esporte voltado à saúde. É o caso do Gui. Ele mais falta do que vai, mas na cabeça dele ele vai. Eu só penso em saúde mesmo, isso é verdade. Mas a ideia é o quê? Quanto tempo a pessoa precisa fazer para que sejam liberados esses hormônios e que ele faça efeito na parte neurológica? Muito bom. Esse eu acho que é um grande ponto importantíssimo, porque eu costumo dizer que, olha só, eu vou trazer alguns dados antes, aí eu volto para a sua pergunta, tá? O Brasil hoje é o segundo maior consumidor do mercado fitness e o segundo maior país em número de academias do mundo, não sabia disso não. Atrás dos Estados Unidos. Por outro lado, nós somos o país número 1 em ansiedade do mundo e o 5º em depressão. Então, há uma incompatibilidade aí. A obesidade, hoje nós temos mais de 60% da população brasileira com sobrepeso, né? Então, é uma conta que não fecha. Então, o que eu costumo dizer é que eu acho que, assim, a propaganda do exercício físico, ela é muito mal feita hoje. Aonde eu quero chegar? Nós estamos numa polarização muito grande e muito produtiva na parte da divulgação do exercício, né? Grandes influenciadores. Eu acho que após a pandemia se catalisou muito. Hoje se fala muito sobre o exercício na parte da saúde, mas ainda muitos influenciadores... Eu não sei se vocês acompanham como o halterofilismo, o bodybuilder cresceu muito, né? É verdade. Né? Então, como a gente vinha falando, o treino resistido hoje, ele já é muito mais estudado do que o treinamento aeróbio. Hoje a gente costuma dizer que o santo graal da saúde mental não é mais o exercício aeróbio, é a combinação, mas os exercícios resistidos vêm ganhando um cenário muito promissor. Muito mais até do que o aeróbio, tá? Porque durante um treino resistido, você consegue liberar algumas miocinas, alguns hormônios que no exercício aeróbio você não consegue. Por exemplo, a irisina. A irisina é um dos maiores protetores para doenças degenerativas como o Alzheimer, que é uma das maiores prevalências aí agora do futuro. Quando você faz o treinamento resistido, contrai o músculo, a célula muscular, você libera muito mais irisina, muito mais um fator neurotrófico derivado do cérebro chamado de BDNF, que ele é responsável pela neurogênese, né, e a neuroplasticidade. O que seria isso, professor Luiz? É o nascimento de novas células no cérebro, nascimento de novos neurônios. A plasticidade se dá através da liberação de BDNF. A neuroplasticidade é modular algumas regiões do seu cérebro. O exercício ele pode e ele faz, ele transforma algumas regiões do cérebro. Então ele é como se estivesse hipertrofiando algumas regiões como o hipocampo, córtex pré-frontal, que são responsáveis pela memória, tomada de decisão. Então, voltando na sua pergunta, hoje, por que eu acho que a grande dificuldade, né, no engajamento, né, que estava falando, né, as pessoas hoje, nós somos um grande consumidor, só que 5% da população brasileira estão matriculadas numa academia, 5% apenas. Caramba. 35%, segundo as pesquisas, são consideradas ativas. Ativas significam, fazem o mínimo recomendado por semana, que seriam 150 minutos por semana. 150 minutos por semana. Isso segundo, semana, né? Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Então seria 30 minutos por dia, contando de segunda a sexta, tá? Então, olha só, 35% batem essa média. 5% da população estão matriculadas nas academias. Então, nós temos aí 60% da população inativa.
né? E aí você me perguntou, qual é a dose, né, de exercício? Qual é a dose? Aonde eu acho que onde tudo isso se encaixa? Fazer exercício físico é uma mudança de comportamento. É uma criação de um hábito. E é a criação de um hábito mais difícil que o ser humano tem. Já pararam para pensar nisso? Sim, tem muitas pessoas que contratam o personal trainer para acompanhar, para ele ter o compromisso de ir. Porque mais para isso do que só pela porque ajuda, se ele não tiver um compromisso, ele não vai. Não, eu vou ter que ir na academia porque eu já paguei o personal, né? Tipo, Mais ou menos isso, exato, né? E você pega o empresário, por exemplo, que tem agenda lotada, tudo vai ser desculpa pra não ir. Eu, por exemplo, tô há 5 meses sem ir na academia, com essa agenda maluca que eu tô nos últimos 5 meses, e tô sentindo falta, inclusive. Fui jogar um campeonato de tênis. Quase morreu. Cara, falta condicionamento. E é impressionante como o corpo perde rápido, né? Ele recupera até que rápido, mas acho que perde com uma velocidade maior, né? Perde muito rápido. Perde muito rápido, né? É muito ingrato isso, né? Porque a perda é 2 vezes mais rápida do que o ganho, mas existe a memória muscular. Cara, mas meia hora por dia não é muito, né? Poxa, não é muito. Mas é que assim, aí eu vou voltar na tua pergunta, tá? Quando a gente fala em saúde mental, hoje já os estudos mostram que se você fizer 10 minutos, já tem vários estudos científicos mostrando que 10 minutos de exercício físico, combinando exercício aeróbio ou resistido, mas aí eu digo exercício... Até a Paula está perguntando o que é o resistido. O que é o... Resistido seriam os exercícios de musculação, pilates... É quando você tem não é livre, tem uma carga. Isso, musculação. É uma musculação. Mais chamado de treinamento de força. Mas também funcional, com peso, essas coisas. Exatamente. Entendi. Né? Então, o treinamento resistido é a musculação convencional. Entendi. O Pilates entra como um treinamento resistido também, né? Mas é a musculação como a tradicional musculação. Mais popularmente falado. Só que hoje a gente já sabe que se você fizer 10 minutos de atividade física, de exercício ou atividade física, você já tem uma melhora aguda no seu humor. Então, porque assim, se você for pensar, né, em desempenho físico, em hipertrofia, ou em perda de massa, ou em ganho de massa magra, ou emagrecimento, você precisa realmente atingir um número de horas semanais maior, né? Maior para que você tenha esse resultado. Sim. Agora, pensando na saúde mental, você tem resultados agudos. O que é agudo? Você fez 10 minutos de esteira, por exemplo, ou uma caminhada, o seu corpo ele já vai ter essa liberação hormonal. Então você já ajuda de alguma forma. Você já vai ter um impacto ali neurobiológico no teu humor. Tá? Isso é já comprovado cientificamente e você sente isso, né? E isso é importante levar essa consciência, né? Porque assim, a gente, como eu falei, como é um hábito muito difícil de se criar, pensa comigo. Por que eu falo, né? A propaganda do exercício físico ainda. A gente vem de uma época que se fala do no pain, no gain, né? Precisa ter dor, precisa fazer 1 hora de exercício. Aí só se fala em ganho de massa, em perda de gordura. E realmente você precisa de um volume muito maior. Você quer mudar o corpo, você vai pra academia, você quer correr mais por estética que por saúde. Quer correr uma maratona no primeiro dia, no segundo dia você quer ficar todo fortão e não tem paciência. Inclusive, tem uma pergunta aqui que o Luca faz o seguinte: tem alguma dica para transformar a prática de exercício em um momento de autocuidado e não de uma obrigação? Olha, a gente entra 3 pilares aí nessa criação do hábito, tá? 3 coisas muito importantes para se criar um hábito. Frequência, rotina, o quanto aquilo te traz de esforço, né? E o quanto aquilo vai te trazer de recompensa. Então, pensa, todo mundo hoje, para fazer exercício físico,
você já pensa em dor, né? Já pensa naquela quantidade. Então, qual é a estratégia que a gente usa hoje? Doses mínimas de exercício. Então, primeiro, fazer uma organização do teu planejamento para você gastar o menos energia possível. A gente costuma falar para os nossos alunos pacientes, deixa tudo organizado para o dia seguinte. Faz a sua malinha, deixa o tênis pronto, deixa a roupa pronta, deixa tudo pronto para que quando você acordar, ou no momento que você for fazer o exercício, você gastar menos energia possível para ir fazer. Chegou para fazer o exercício físico, você está começando a fazer o exercício, você ainda não conseguiu criar aquele hábito. Aí vai entrar a nossa especialidade, né? Que é unir essas três questões, e aí eu vou entrar numa parte mais profunda, que a gente acabar trabalhando com a parte comportamental, né, dentro do exercício. Então, você vai começar o exercício fazendo um trabalho de flexibilidade, e aí a gente entra com yoga, pilates. Por isso que no repertório da saúde mental, quanto mais ferramentas você tiver na nossa caixa de ferramenta, melhor. Tá? Não sei se você entendeu isso. Por exemplo, quando eu falei dos 4 pilares, né? Exercício resistido, exercício aeróbio, flexibilidade de corpo e mente. Eu vou explicar para vocês hoje como que é um protocolo de excelência hoje que nós fazemos na nossa prática clínica, e depois de 15 anos de estudo e treinamento na prática, tá? Hoje a gente começa fazendo um aquecimento. O aquecimento, eu vou colocar você para fazer um pouquinho de flexibilidade. Eu sou formado em yoga, em pilates. Então, você vai aquecer o teu corpo ali 5 minutinhos de uma forma muito sutil. No bloco principal, que vai combinar o exercício resistido aeróbio, você tira aquela imagem que você vai ficar 1 hora fazendo musculação na academia. E esquece aquela imagem que você vai ficar 40 minutos na esteira. Em um bloco de 10 minutos, vocês já ouviram falar do treinamento funcional? Sim. O treinamento funcional... Esse é legal. O treinamento funcional ele vem ganhando muita notoriedade, apesar desse tema ainda ser muito polêmico na nossa área, né? Porque o que é funcional, né? São exercícios, tudo é funcional, o termo ainda é meio pejorativo, mas é uma coisa que a gente hoje não pode mais virar as costas, porque já virou-se um termo popular. Ele é meio generalizado, assim, né? O treinamento funcional é uma mistura de exercícios dinâmicos, que você sai de um plano de uma máquina, por exemplo, e você faz exercícios multiarticulares, né, podendo, em um bloco funcional, juntar. Eu vou te dar um exemplo. Em vez de você fazer uma máquina que te isola, vai lá para o leg press e faz o exercício de força para a perna, espera 1 minuto, aí vai e faz mais um exercício, eu vou colocar um exercício de agachamento com desenvolvimento. Terminou esse exercício, você faz uma escadinha, um trabalho de agilidade, isso é um trabalho aeróbio. Então a gente pode fazer alguns circuitos, e nesse bloco que eu vou misturar o treinamento funcional, eu estou unindo aí as 2 capacidades físicas, o exercício resistido, que é a musculação, e o exercício aeróbio. Então, em 10 minutos, muito bem estrategiado, eu vou conseguir dar uma demanda neurobiológica muito mais sutil do que você fizesse um trabalho, por exemplo, de 40 minutos, aquele trabalho convencional. Fica mais rápido, entendi. Fica mais rápido, mais dinâmico, e dentro dessa proposta, por isso que você até comentou, né? O personal ele é muito importante, não só em termos de estar ali... Compromisso, né? Em compromisso, mas a minha última formação foi em neurociência. Então, o personal, ele está lá com um objetivo
não só de te ajudar até em te dar energia, em te gerar motivação, mas levar ferramentas e técnicas não só físicas, como eu te falei, né, de ter várias ferramentas como yoga, o funcional, mas técnicas comportamentais também.